Eita, trem bom estar aqui com vocês para a gente iniciar a nossa primeira aula do curso Jeito Mago de Fazer Redação. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso curso. E como não poderia ser diferente, eu escolhi um tema especial para a gente trabalhar nessa primeira aula, só para dar um gostinho, para funcionar ali como um aperitivo. Direito à cidade. Direito à cidade, pessoal, envolve diversos subtemas: urbanização, mobilidade urbana, e nós vamos ver muitas coisas legais aqui ao longo da nossa aula. Podem ficar tranquilos, que é muito conteúdo bom. Na próxima aula, nós vamos já entrar com a parte de estrutura, trabalhando aquelas bancas que eu mencionei na aula de apresentação, tá bom? Então, vamos lá para o direito à cidade, porque ela realmente é, assim, esse eixo temático, né, é muito importante e muito quente para todas as bancas do gênero dissertativo argumentativo, que cobrem temas de atualidades, filosóficos e sociológicos. Então, caminhando aqui, lembrando, isso aqui é muito importante, quem ainda não fez, chega junto nas nossas redes sociais. As nossas redes sociais são muito especiais. Temos aí o YouTube, Professor Rafael Reis, o Telegram, Prof. Rafa, o Instagram, @Prof. Rafael Reis. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui no fórum de dúvidas. Nós temos aqui um módulo que eu coloquei de bônus, ali também tem um link do Telegram, que é um grupo exclusivo de alunos, e vocês podem também tranquilamente me enviar pelo Instagram. Aí quando vocês me mandarem mensagem no Instagram, aí coloca lá, sou aluno do JMR, porque aí eu vou te responder mais rápido, tá? Porque nós recebemos dezenas de mensagens, directs, né, todos os dias. Mas quando é o aluno do JMR, eu vou responder muito rápido, tá bom? Então vamos lá. Direito à cidade. Pensa aí, a sua própria cidade. Como que ela é? Quais são os espaços públicos que ela disponibiliza? Começa a pensar assim. A sua memória. Quais são as principais ruas? Será que nessa cidade, onde você mora agora, tem clivagens sociais, ou seja, separação social, os bairros de pessoas ricas, os bairros de pessoas pobres? Como que são os lugares privados, os bares, as casas de show? Será que todo mundo frequenta esses espaços? Olha, já começamos a esquentar filosoficamente e sociologicamente o nosso tema direito à cidade. Então, qual a importância de uma cidade? Toda. Porque tudo que nós fazemos dentro de um espaço geográfico delimitado, que a gente chama de cidade, né? E um conjunto de cidades vai estar dentro de um estado específico. Mas a nossa vivência, a atividade laboral, se você não mudou de cidade desde a sua... desde o início lá da escolarização, lá no prézinho, né? Isso tudo é feito dentro de um ambiente que vai sendo construído de forma afetiva, né? É só você pensar quais são os lugares que você mais gosta da sua cidade, que você mais visita, que para fazer uma caminhada ou tirar uma foto. Então olha como que a cidade começa a ganhar uma dimensão diferente. Ela é, ao mesmo tempo, algo econômico, porque as pessoas trabalham nela, temos empresas que vão impactar esse espaço geográfico, mas ela também é um espaço afetivo, de construção de memórias. É ali que nós vamos, né, conseguir as primeiras namoradas, os primeiros namorados, né? Vamos ali para o parquinho, para a praça, para algum local dessa cidade que vai, obviamente, construindo aí a nossa memória, as relações com os amigos e com os familiares. Agora, o que é uma cidade? A gente pode falar que as cidades são iguais? Obviamente que não. Será que todas as cidades, vou pegar aqui, o meu estado de Minas Gerais, né? Os 853 municípios que nós temos aqui são todos iguais? Não, vai variar a população,
a cultura regional. Isso eu estou falando dentro do próprio estado. Agora imagina as cidades de estados diferentes. Vai ganhando mais complexidade. Agora olha que coisa interessante para a gente já, né, esquentar aqui a nossa reflexão. Quando eu penso em cidade, necessariamente eu vou aos clássicos, aos filósofos da antiguidade, porque os camaradas pensaram tudo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Esses aqui fazem parte do pensamento clássico, né? E aí eu vou pincelar um menino aqui, Aristóteles. Vamos destacá-lo, porque realmente o Aristóteles ele vai aparecer em diversas aulas ao longo aqui do nosso curso, porque é um autor coringa, né? Ele falava o seguinte, olha, o ser humano tem uma essência. Ele fala que tem algo dentro do ser humano que não muda, que nasce com o ser humano e que morre com o ser humano. Ele acreditava nisso. E ele está escrevendo 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, 300 e pouco a 400 anos antes de Cristo. Ele falava o seguinte, para mim, a essência do ser humano é uma essência social e política. Olha que coisa interessante. O homem é um animal político e social. Por que ele está falando que é político? Porque as nossas ações, mesmo aquelas que a gente acredita que são neutras, que não é de participação, ela contribui para alguma decisão. Não participar é uma decisão política, né? Então, nós temos essa essência política porque tudo acontece dentro da cidade. Os debates, as decisões, ainda mais na época do Aristóteles, porque não tinha aquela ideia de país, nação, não existia isso. Cada cidade grega era autônoma. Hoje nós ainda temos essa ideia de Estado, de nação, de país. Mas mesmo assim a gente pode buscar essa ideia dele de uma relevância, né, de decisões administrativas, políticas que interferem na vida das pessoas. Agora, a dimensão social é muito interessante no Aristóteles também. Por quê? Ele fala o seguinte, nós somos seres que interagem com outros seres humanos, né? E nós precisamos desses contatos. E lá na Grécia Antiga, eles tinham uma paradinha lá que chamava ágora. Professor, já escutei isso aí lá na minha época lá de ensino médio, professor de história ou de filosofia. É isso mesmo. A ágora, pessoal, era uma grande praça pública na qual acontecia exatamente tudo, tá? Só para vocês terem uma ideia, os Jogos Olímpicos, o mercado, o debate político, as assembleias políticas, né? Os debates filosóficos. Então, pegando a cidade-estado de Atenas, que é um grande modelo, esses filósofos aqui andavam por lá, interagiam por lá, né? Sócrates tirava umas selfies lá, Aristóteles, Platão. Então, essa é a dimensão. Então, a gente já poderia fazer um link do Aristóteles com essa essência humana, social e política dentro de uma cidade, tá? Outra coisa muito interessante do Aristóteles, ele falava o seguinte, olha, a felicidade parte, obviamente, do indivíduo, né? A felicidade é o nosso objetivo máximo na vida, segundo Aristóteles. Só tem que a felicidade entendida por ele, assim como também pelo Platão, pelo Sócrates, eles iam na mesma vibe neste tema, né? É de que a felicidade ela contribui para o coletivo, ou seja, para a cidade. E ao mesmo tempo esse coletivo retribui para o indivíduo, para a pessoa, né, para o cidadão. Eles não usavam pessoa individual, eles usavam cidadão, né, era a expressão que eles usavam mais na época. Eles ainda não tinham a ideia de indivíduo, de pessoa, mas usavam muito essa palavra cidadão. Então, para eu ser feliz, eu tenho que ser um bom cidadão, me comportar de maneira ética, né, de uma maneira política. E se eu conduzo o meu comportamento de uma maneira ética e política, eu vou beneficiar positivamente a cidade e com essas ações, cada um fazendo aí sua parte, vai retribuir para a minha felicidade. Olha quanta coisa que a gente já aprendeu nesse iniciozinho de aula. Vamos continuar aqui. Então, nós já aprendemos que as cidades, de maneira geral, têm várias dimensões. A política, né? Conforme aqui o pensamento de Aristóteles, tem uma outra dimensão de cidadania, que é muito presente na nossa contemporaneidade e vem lá da Grécia Antiga.
tá? Os primeiros a relacionar a cidade com a questão de cidadania também são os pensadores gregos. Por quê? Polis, que é cidade, ela tem essa ideia de política e de cidadania. É ali que o cidadão vai ser desenvolvido. É ali que ele vai agir e vai receber também as ações de outros cidadãos. Então a gente já pode também destacar duas palavras-chave. Se quer qualquer coisa lá sobre direito à cidade, urbanização, mobilidade urbana, espaço urbano, duas palavras são chave. Ó, qualidade de vida e aí o sinônimo, né? Bem-estar da população. Bem, mas de onde que sai essa importância da cidade? Já dei algumas pistas. A Grécia, obviamente, é a grande referência, né? Os gregos antigos davam uma grande ênfase às polis. Só para vocês terem uma ideia, a Grécia Antiga, ela não era um país, tá? Ela era montada de várias cidades-estados autônomos. O que isso quer dizer? Que elas mesmas geriam sua administração, escolhiam seu chefe político, não estavam submetidos a nenhuma outra cidade, a nenhuma outra hierarquia. Então, cada cidade-estado era autônoma em relação a uma outra. Mas tinha uma particularidade na Grécia, que todas essas cidades juntinhas formavam uma Hélade. O que era a Hélade? Uma unidade cultural. Por quê? Eles falavam o mesmo idioma, tinham práticas esportivas semelhantes, condutas semelhantes, embora cada uma delas tivesse as suas particularidades. Por exemplo, democracia é uma particularidade da cidade-estado de Atenas, não é da Grécia como um todo, não. Tá? Então tinham as suas particularidades. Então eles davam um grande peso para a cidade-estado, porque tudo acontecia nela, principalmente na água. Aí Roma. Roma vem depois do período áureo da Grécia, até mesmo o Império Romano. Na verdade não é nem o Império, né? A República Romana vai conquistar a Grécia. E aí, né, a República Romana conquista tudo, desde lá onde hoje é Portugal até um pedacinho do Oriente Médio. Era um grande império, né? E Roma era a capital desse império, como hoje é a capital do país chamado aí Itália, né? E aí, olha só que coisa interessante. Como eles conquistaram a Grécia e eles tinham uma grande admiração pelos gregos, eles vão incorporar muitas coisas dos gregos. A filosofia, algumas formas de organização, e eles davam um peso também gigantesco às cidades. Eram cidades que tinham uma melhor infraestrutura de estradas. Com certeza você já escutou aquela expressão assim, todas as ruas levam a Roma. Por quê? Roma era um grande centro e tinha várias estradas que levavam a Roma. Na Idade Média, a ideia de cidade ficou em segundo plano. Por quê? Quando a Antiguidade termina e nós temos a passagem para a Idade Média, várias transformações históricas vão acontecer ali, não vou entrar em detalhes porque não é o nosso objetivo, mas com essa transformação houve uma ruralização. E aí só volta a dar uma importância às cidades mais no finalzinho da Idade Média, ali para a Baixa Idade Média, já quase fazendo uma transição para a Idade Moderna ali, no século XV, século XVI. Né? Aí sim vão surgir os burgos, a burguesia, o banco, enfim, várias outras novidades na Baixa Idade Média. Agora, pensa aqui comigo, vamos buscar um período histórico mais próximo, que inclusive pode servir como uma alusão histórica. Eu vou detalhar todos os recursos argumentativos na próxima aula, tá? Na aula de estrutura. Mas aqui eu já vou dar algumas pinceladas, já chamando a atenção dos nossos alunos. Então, como alusão histórica, nós poderíamos usar as revoluções industriais, que vão mudar drasticamente a relação que tinham com as zonas rurais e as zonas urbanas. Na maioria do mundo inteiro, até 1750, era praticamente todas as localidades rurais. Você tinha pequenos centros urbanos, não era a maioria das pessoas não estavam vivendo nas urbes, e sim na zona rural. Agora, com a primeira Revolução Industrial em 1750, com a segunda principalmente em 1850, nós vamos ter uma transformação significativa no mundo em vários aspectos. Agora sim,
as pessoas vão começar a viver mais nos espaços urbanos que nas zonas rurais. Claro, isso vai começar nos países que desenvolveram, né, a industrialização, como a Inglaterra, que foi pioneira, depois em França, outros países da Europa, Estados Unidos, né? No Brasil, só para vocês terem uma ideia, a nossa urbanização, a gente só deixou de ser rural e passou a ser predominantemente urbano a partir de 1950. Nós fizemos essa transição bem tardia, né? E isso vai mudar tudo. Então, quando a gente pega a Inglaterra do século XIX, a vida muda, o homem muda, agora é um homem moderno, é um homem controlado pelo tempo do relógio, agora é um homem controlado pelo tempo da fábrica, da produção, né? Muda o meio ambiente, porque com as revoluções industriais, o que nós vamos ter? A era do consumo, isso mesmo, século XIX, a era do consumo começa ali e vai ficar intensificada no século XX. A gente vai modificar a natureza completamente para criar produtos, criar necessidades. E isso vai impactar o meio ambiente. Então ali nós temos o deslocamento do espaço rural para o espaço urbano. Bem, eu vou trazer aqui um pensador de peso mesmo, que é o Henri Lefebvre, tá? Um francês. O Henri Lefebvre, ele que vai cunhar a expressão direito à cidade, que dá um nome aqui à nossa aula. É um nome, inclusive, do livro dele, tá? Bem, qual que é a importância do Henri Lefebvre? Primeiro que ele vai influenciar os mais diversos pesquisadores das ciências humanas que estudam o espaço urbano. É difícil você pegar um artigo acadêmico, um livro que trabalha questões da cidade sem alguém citar o Henri Lefebvre. É uma referência muito importante. E ele, quando vai falar da cidade, ele faz questão de frisar que a cidade tem que ser pensada para além das suas relações comerciais, igual quando eram predominantemente os burgos da Idade Média. A gente tem que pensar a cidade como uma construção de cidadania e de afeto, que eu falei lá no início da aula, mas agora estou citando aqui o nosso argumento de autoridade, né? Então a cidade para ele tem uma dimensão que só pode ser entendida pelo afeto. Mesmo que você saia da sua cidade natal, você vai lembrar dela, né? Alguma coisa, uma memória com alguém, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Você vai construir outras memórias para um lugar, né, novo, para a cidade nova que você está construindo, sei lá, sua carreira profissional ou estudantil, vai tecer ali relações com pessoas. Então ele fala que a gente não pode pensar a cidade de forma a olhar os concretos, as edificações. Nós temos que olhar para a cidade olhando para as pessoas que estão ali, como que elas vivem, como que elas interagem, um olhar bem humanístico, né? Agora, se tudo isso que eu estou falando, né, do direito à cidade, e a gente poderia já citar aqui também referência a leis, que é um recurso argumentativo válido, fala, poxa, prof, mas existem aí várias leis que garantem o direito à cidade. Nós temos a própria Constituição Federal, mas se quiser uma lei mais específica, o Estatuto da Cidade, né, garante o direito da população a todos os bens coletivos e aos bens comuns. Mas nós sabemos que esses direitos não são efetivados, não são concretizados. É claro que um primeiro passo, isso é extremamente importante, é estar na lei, a garantia da lei. Mas da lei para concretização existe um fosso, e a gente vai ter que trabalhar com os governos, com as políticas públicas, não é mesmo? Aí que vai entrar agora a delicinha da aula. Pessoal, o que impede nós, eu, você, outras pessoas, de usufruírem tudo que a cidade pode oferecer? Agora nós vamos chegar na coisa boa. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é um conceito extremamente importante, que é segregação social, tá? Quem trabalha muito essa ideia é um geógrafo, Milton Santos, um geógrafo negro. No nosso material PDF, eu coloquei um subcapítulo só sobre o Milton Santos. Vale a pena ler, né? Tem que ler, tem que assistir aqui a nossa videoaula e ler o material
PDF também. Essa é a melhor preparação que vocês podem ter, né? Como é um curso de médio e longo prazo, você vai ter acesso, poxa, por 3 anos ao conteúdo, assista as videoaulas, mas também leia o material PDF. O Milton Santos foi, né, porque já é falecido, um dos maiores intelectuais do Brasil, negro, foi o único que ganhou o prêmio Nobel da Geografia, né, lá não chama prêmio Nobel, mas foi o único que ganhou esse grande prêmio, né, da geografia mundial. E ele falava o seguinte, ele até leu o Henri Lefebvre, dialogava com alguns conceitos do Henri Lefebvre, e falava o seguinte, uma das coisas que impedem o direito à cidade é a segregação socioespacial. Imagina aí a sua cidade. Se você mora em uma cidade de médio, grande porte, com certeza isso vai ficar mais visível. Se for uma cidade pequenininha é difícil, mas médio, grande porte com certeza. Você já falou, aquela região lá é dos bairros pobres. Essa região aqui é dos ricaços, dos condomínios fechados, né? Então a gente já vê que aí tem uma segregação. Uma região rica e uma região pobre. Só tem que o Milton Santos trabalhava no seu conceito a ideia de centro-periferia. Ele falava, o centro, ele tem tudo. O centro e os bairros nobres. Quando ele está falando de centro, é o centro mesmo da cidade e aqueles bairros, né, de classe média, os bairros mais nobres. Eles possuem todos os serviços públicos, principalmente, né? Os órgãos, as instituições estão nos grandes centros, e os serviços privados, né? Dentista, clínicas, os mais amplos serviços, né? Os melhores meios de transporte, a locomoção, o melhor asfalto, postos de saúde, tudo para atender o centro. Enquanto as regiões periféricas, os bairros mais afastados, possuem diversas dificuldades. Muitas vezes o Estado não está presente, ou quando está presente, está de forma precária. Os serviços privados são poucas pessoas que se instalam nas regiões periféricas para ofertar o seu serviço, né? Geralmente vão procurar as regiões mais centrais. E aí, essa população da periferia sofre pra caramba. Vou dar um exemplo que vai interferir na mobilidade urbana. Deslocamento. O cara tem que estudar, ele tem que trabalhar, mas não tem trabalho nem escolas de qualidade no seu bairro ou escolas para ele dar continuidade a partir do ensino básico. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que se deslocar para as áreas mais nobres, para as áreas centrais. Para isso, vai gastar 2 ônibus, um ônibus, um metrô, 2 metrôs. Então, veja, o camarada já ganha menos, mas ele vai ter um custo, comparado com o salário, muito maior com o transporte que qualquer outra classe social. Vai perder a sua qualidade de vida. Por quê? Só para fazer esse deslocamento, casa, trabalho, casa, estudo, vai perder aí 2 horas, 3 horas, dependendo se for uma metrópole, né? Pode chegar a 3 horas, até um pouquinho mais. Então o camarada já chega em casa esgotado, né? Mal vai chegar em casa, tomar um banho, comer e dormir para acordar cedo, porque vai ter que pegar aquela jornada toda de novo. Então olha que, à medida que nós temos, né, esse processo de aceleração urbano desenfreado, sem o planejamento, como que afeta a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, nas coisas mais mínimas. E aqui eu vou trazer pela primeira vez, eu nunca tinha trabalhado esse conceito em nenhuma aula, até mesmo porque eu aprendi recentemente, que eu sempre procuro me atualizar, eu sempre procuro aprender coisas novas para trazer os melhores conteúdos para os nossos alunos, que é o conceito de cidade camarote ou cidades camarote, tá? Que é do pesquisador Paolo Colosso. Paolo Colosso está estudando. Na verdade, ele estuda o fenômeno da gentrificação. O que é gentrificação? Deixa eu explicar. Isso aqui é um tema da geografia. Olha que coisa gostosa. Todas as nossas aulas vão ser assim. Nós vamos trazer conhecimentos de várias áreas, geografia, filosofia, história, sociologia. Vamos bater isso tudo aqui e tentar trazer da forma mais didática e acessível para vocês. Para quê? Para pensar a realidade social e para utilizar esse conteúdo e mandar bem demais lá na redação, né? Então, seguinte, gentrificação, pessoal, é um processo de especulação imobiliária. Quando que esse fenômeno acontece? Na maioria das vezes, imagina aí, talvez você já pode observar na sua cidade também. Tinha um bairro lá, da periferia mesmo, estava abandonado, uma área lá.
Mas algumas empresas, ó, pô, ali dá pra gente fazer um empreendimento, né? Dá para levar um mercadinho. Aí o cara falou, ó, se você levar um mercadinho, eu levo um hotel. Ó, se você levar um mercadinho, um hotel, eu, sei lá, coloco ali uma padaria mais sofisticada. Aí essas áreas que até então estavam abandonadas passam a ter uma valorização patrimonial. Por isso, especulação imobiliária. Porque se eu levo um mercadinho melhor, se eu levo um hotel, se eu levo um hospital, se eu levo um shopping center para aquela área, aquilo vai dar o quê? Uma grande valorizada naquele espaço urbano. Ah, professor, mas isso é bom, porque vai ter calçadas, iluminação, investimentos, emprego. Beleza, até a página 2 é isso mesmo. Mas o que vai acontecer? A população que ali estava não vai conseguir acompanhar o ritmo de crescimento e de valorização das coisas. Por quê? Quando você tem a instalação de novos empreendimentos e esses empreendimentos são mais sofisticados, o que vai acontecer com os serviços e produtos? Naturalmente vai aumentar. Aumentando, não segue o aumento de renda da população que ali estava, que geralmente é da classe popular. O que essas pessoas vão fazer? Vão ter que sair daquele espaço, porque os aluguéis vão ficar mais caros, a alimentação mais cara, tudo encarece, né? O que a gente chama de carestia. Aí, essas pessoas que ali estavam sofrem com o processo de expulsão, vão ter que procurar bairros ainda mais afastados, ou literalmente subir um morro. Esse é o processo de gentrificação. Aí o Paulo Colosso criou esse conceito de cidade camarote, que ele falou, olha, algumas cidades no Brasil, principalmente as capitais, e aí no estudo dele ele dá até mais ênfase a São Paulo, naturalmente, porque né, é a capital com a maior população. E aí ele falou o seguinte, o que acontece? Por que cidade camarote? Porque as coisas, nesse tipo de cidade, tem preço de camarote. O que é um preço de camarote? Você compra um camarote, vai tomar uma água mineral, você paga R$12. Paga R$12. Então quer dizer que aqueles serviços e aqueles produtos são pensados exclusivamente para uma parcela da sociedade, que é a classe média alta e os ricos que gostam de ostentar, né? Gostam de pagar numa água mineral R$12. Fora aí as outras bebidas. Estou dando só um exemplozinho de água mineral, né? Não estou nem falando o preço do camarote, nem de outros produtos. E aí, quando encarece os serviços e produtos, nós vamos ter o quê? Uma produção de miséria, de uma acentuada desigualdade social. Porque a maioria da população, constituída de trabalhadores, como o Paulo fala, não consegue sobreviver ou sobrevivem de uma maneira pouco digna nesse tipo de cidade, camarote. Sacou? Conceito bem legal, eu gostei muito da reflexão dele. Bem, olhando outros impeditivos para o direito à cidade, nós poderíamos pensar no fenômeno de condomínios fechados. Tenho certeza que você já pensou em morar num condomínio fechado, é legal, né? Aquelas casas maravilhosas, aqueles prédios, né? Uma infraestrutura no condomínio gigantesca, tem piscina, tem arinha lá para fazer um churrasquinho e tal, parará. Tem alguns mais chiques, tem quadra de tênis e por aí vai. Bem, mas olha, esse fenômeno não é um fenômeno ingênuo, é um fenômeno da classe média alta e da elite. Muitas vezes inconsciente, tá? É um fenômeno de classe social mesmo. Por quê? Olha, eu preciso de um ambiente para estar com os meus pares, aquelas pessoas que compartilham a mesma cultura, o mesmo poder aquisitivo. E quando eu me fecho num condomínio fechado, eu tenho lá segurança privada, alarme, cerca elétrica, muros e tudo que eu preciso. Eu não preciso sair mais de casa, eu não preciso ir para uma praça pública. Eu posso ir para a pracinha do condomínio, lá vai ter uma área de futebol, vai ter piscina, vai ter o playground, vai ter alguns até cinema, academia. Eu não preciso mais sair de onde eu estou. Então assim eu me sinto mais seguro e com proteção, né? Ou seja, eu estou separado dos ambientes que poderiam me prejudicar ou prejudicar a minha segurança. Então olha como que esse espaço urbano cada vez mais hostil, mais segregador, né? A gente não quer misturar as classes sociais e muito menos superar as desigualdades sociais.
E por falar em hostil, tem um fenômeno muito recente, que é o da... Aliás, o termo é muito recente, né? O fenômeno não. Que é a arquitetura hostil. Já ouviu falar? Com certeza você já leu isso aí em algum lugar, já escutou. A arquitetura hostil é um tipo de, de urbanismo, né, criado, ou de obstáculos para rejeitar determinadas pessoas. Quais são essas pessoas? Os moradores de rua, pessoas em situação de rua. Por quê? Eu não quero essas pessoas circulando nas áreas comerciais, nos bairros nobres. São pessoas feias, fedorentas, que ficam pedindo esmola. Então eu não quero essas pessoas em qualquer lugar, ali para eu comprar com tranquilidade, para eu circular com segurança. Olha só como que é a construção do imaginário social, né? Então, a pessoa em situação de rua, ela é o invisível, ela não pode estar nessas áreas comerciais ou nessas regiões mais nobres. Aí o que começou a construir? Tanto o comércio privado como ações de governo. Vou dar o exemplo da capital, São Paulo. O próprio governo criou pedras pontiagudas para colocar embaixo dos viadutos para impedir que os moradores de rua morem ali. No comércio, vários comércios colocam estacas, blindam, né, ali a calçada com algum instrumento para que a pessoa em situação de rua não fique ali, não traga sujeira. Bem, qual que seria o mais lógico? Eu nem vou falar da iniciativa privada, porque ali é até um instinto, né? O cara quer vender, aí uma pessoa que não esteja de acordo com os padrões de consumo. Mas olha o absurdo do governo. Já é um absurdo a iniciativa privada, mas um absurdo o governo criar uma política de hostilidade urbana. Em vez de criar políticas públicas para efetivar o direito à cidade, o direito à moradia, assistência social, vamos jogar o problema, né, para baixo ali do tapete, e essas pessoas têm que ficar fora dos grandes centros mesmo. Isso chamou a atenção de um padre muito famoso, Júlio Lancelotti, né? Ele até criou aí um perfil no Instagram só para receber denúncias, que ele tem um trabalho muito grande com as pessoas em situação de rua, cobra muito do governo, políticas sociais, né? E ele começou a denunciar essa arquitetura hostil, e ele tem uma fala muito forte, que ele fala que isso é uma aporofobia, ou seja, fobia ao pobre. Eu não quero pessoas pobres circulando, porque elas são, né, entendidas como perigosas, como uma ameaça, em vez de se pensar socialmente como solucionar as nossas desigualdades sociais. E aqui eu trouxe duas imagens, só para vocês terem uma ideia. A primeira aqui é um exemplo de arquitetura hostil. Então, a loja coloca esse tipo de obstáculo para ninguém sentar, principalmente pessoa pobre, né? Moradores de rua, para não dormir ali na beirada. E aqui nós temos uma imagem muito marcante mesmo, que marca aqui uma separação, uma segregação socioespacial. De um lado, né, esse grande muro aqui, condomínio de luxo, com tudo, e de outro lado a favela, sem nenhum tipo de infraestrutura ou condições urbanas. Inclusive essa imagem é tão impactante que eu vou lançar no finalzinho do mês de março, não sei se vocês vão ter interesse, tomara que tenham, né? Eu vou lançar uma loja de camisetas, Mago Camisetas, e serão camisetas cult, né? Nós vamos ter lá camisetas do Pierre Bourdieu, do Zygmunt Bauman, da Simone de Beauvoir, outras fazendo alusões a lutas sociais. E uma das camisetas foi de segregação socioespacial. E aí uma imagem que a gente pega dessa aqui, a partir dela, para construir a camiseta. Mas só vai ficar tudo prontinho no final de março de 2023. Então, essa aqui é uma foto clássica de segregação socioespacial, como eu expliquei anteriormente. Vamos para mais detalhes aqui sobre o nosso tema direito à cidade. Nós não poderíamos deixar de refletir sobre o fenômeno da globalização. Globalização é um fenômeno que a geografia estuda muito, mas as outras áreas acabam também ali, né,
entrando, que é um fenômeno que começa a partir de 1980, fica muito forte a partir de 1990, com a revolução das telecomunicações, que muda a nossa vida radicalmente, né? Lá é com o telefone, com a internet, aí surge a internet, populariza nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, só a partir dos anos 2000, vem o celular, em 2007 vem o smartphone, aí isso aqui muda tudo, né? E a globalização, a ideia da globalização é uma integração de capitais, de fluxo de capitais, por isso que surgem os blocos econômicos, né? Para não ter impedimentos dos bilionários, dos milionários investirem, né, nos fundos, nas empresas. Isso ficou muito fluido a partir de 1990, mas também tinha uma ideia de fluidez, de capital humano, né, de migração, de cultura, de intercâmbio. Claro que a gente sabe que esse processo deu merda, né? Houve uma imposição muito grande da cultura ocidental e a partir daí diversos conflitos que nós vamos ter tempo de analisá-los em diversas aulas, tá? Tudo muito conectado, tudo muito junto às aulas, não dá pra gente separar o conteúdo, aqui tem uma sequência pedagógica de construção do pensamento. Bem, mas a globalização proporcionou um fenômeno que ficou conhecido como as megacidades. O que são as megacidades? São cidades com as suas regiões metropolitanas que têm uma população superior a 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, salvo engano, são somente duas, São Paulo e Rio de Janeiro, que já ultrapassaram com as suas regiões metropolitanas 10 milhões. Belo Horizonte, agora eu fiquei em dúvida se já ultrapassou 10 milhões, não me lembro, teria que dar uma pesquisada aqui. Agora, um outro fenômeno, além dessas megacidades em termos populacionais, há megacidades que se tornaram cidades globais. Professor, o que é uma cidade global? É uma cidade que vira o espelho para as outras, a grande referência cultural, econômica, tecnológica. Tóquio, tecnologia, Japão, né? Inteligência artificial, carros. Londres, a cultura, a política, a vestimenta. Nova York, então, se a gente for falar de cultura, talvez é que mais influencia o mundo ocidental, né? Com as suas produções em diversos sentidos. Então, essas cidades acabam influenciando drasticamente as outras no seu funcionamento econômico, cultural, político. E também surgiram as cidades inteligentes. O que são cidades inteligentes? As famosas Smart Cities. São cidades pensadas a partir dessas modificações da globalização, da revolução das telecomunicações em 1990. Porque a internet está aí, o mundo virtual está aí, né? Nós não temos como fugir dele. Então, pensar o seguinte, as cidades, elas precisam que compartilhar informação instantaneamente para que os cidadãos consigam ter o compartilhamento real de tudo que está acontecendo. E para isso vamos usar a tecnologia para tudo. Aí surgem os aplicativos, nós estamos aí na era dos aplicativos, surge aplicativo para tudo. Mas pensando no planejamento urbano, hoje praticamente todas as cidades já tem um aplicativo que consegue monitorar o transporte público. Então você pode ir para aquele ponto que você sabe que mais ou menos naquele horário, não é sempre que bate não, né? Mais ou menos naquele horário, ele vai passar, né? Então você não precisa ficar esperando muito tempo. Ou calcular mesmo, ó. Então se ele vai passar ali no meio-dia, posso fazer alguma coisinha aqui na rua e chegar ali 15 para meio-dia, se ele passar um pouquinho mais cedo, né? E a sustentabilidade, uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, que está lá no Estatuto da Cidade, em diversos documentos, tanto do Brasil, legais do Brasil, como também do mundo. Então há uma preocupação dessas cidades inteligentes integrar informação, tecnologia e sustentabilidade. Vou dar alguns exemplos. Tem uma cidadezinha que foi criada do zero. Tem lá, acho que 50 mil habitantes, pequenininha, uma experiência na Coreia do Sul, Songdo. Depois procura as imagens dela aí. Ela foi produzida do zero mesmo. Então tem todo um planejamento de reciclagem do lixo, num sistema pneumático, táxis aquáticos,
todas as residências pensadas para o princípio da sustentabilidade, reutilizar praticamente tudo que se gera, né, que poderia ser descartado na natureza, ser reutilizado. Outra cidade modelo de cidade inteligente, Barcelona, que aí é um grande centro mundial, Barcelona, de arquitetura, de economia, de política, de investimentos, e também lá existem vários processos, várias ações nesse sentido de sustentabilidade. Copenhague, além dos seus deliciosos chocolates, é referência na emissão de carbono zero, porque lá a população é estimulada a andar de bicicleta. Os executivos aí ganham 20, 30, 50 mil dólares por mês, né? Eles vão de bike para o trabalho. É a cidade que mais tem malha de ciclovia e de pessoas utilizando a bicicleta. Olha que coisa interessante. E aí a gente já entra na mobilidade urbana propriamente dita. A gente está falando aqui mais de processos urbanos, né? Na mobilidade urbana, quando a gente pensa a mobilidade urbana, ou seja, como as pessoas se deslocam na cidade, a gente pode pensar em diversos instrumentos. A pé, bicicleta, skate, ônibus, carro. Então, como que as pessoas se deslocam nesse espaço urbano, nessa cidade? Isso é mobilidade urbana. No Brasil, como nós temos uma cultura do carro, que alguns sociólogos chamam de cultura carrocentrista, né, centralizada nos automóveis, parece que as nossas políticas públicas, na maioria das cidades, visam muito o fluxo do transporte. Não estou falando que não deve ser assim. A gente, obviamente, tem que evitar congestionamento, porque congestionamento atrasa a vida de todo mundo, gera estresse, abalos psicológicos, polui mais ainda o ar por causa do combustível fóssil, né? Tá ali queimando e tal. Mas a nossa cultura é muito carrocentrista, em vez de pensar nas pessoas, na população, na proteção dos pedestres. Eu me lembro de um debate muito curioso, aqui eu não estou entrando em ideologia política, não, estou falando de fato, né? Quando o Haddad foi prefeito de São Paulo, ele foi praticamente crucificado porque ele quis ampliar as ciclovias em São Paulo, e estabeleceu uma velocidade menor em diversas vias para evitar os acidentes. Veja, o cara alinhou as políticas mais avançadas do mundo. Tanto é que ele ganhou um prêmio de melhor prefeito da América Latina. Não estou falando que ele foi, estou falando que ele ganhou um prêmio. Aqui estou longe de fazer um julgamento se ele foi ou não o melhor prefeito. Aí cada um que faça a sua avaliação. Mas, enfim, é um fato. Ele ganhou um prêmio por causa dessas ações, que eu, particularmente, acho interessante. Ciclovia, né? Eu acho interessante diminuir a velocidade, porque isso você protege o pedestre, você evita acidentes graves, né? Então, é uma forma de proteger. Mas no Brasil nós temos uma cultura do transporte individual, até mesmo por causa de status. Quando você ganha uma graninha, passei agora no concurso público, né? Vou ganhar 6 mil, 8 mil, 12 mil. Primeira coisa que passa na cabeça do indivíduo é comprar um raio de um carro. Porque aquilo ali é status social, mudou de vida, está bem de vida. Se troca então de carro de 2 em 2 anos, praticamente um milionário da família, né? Então a gente tem essa coisa, as pessoas cuidam do carro melhor do que os filhos, né? Tem gente que vai lá, pega o carro no final de semana, lava ele, passa um paninho, toma um cuidado danado, ninguém pode comer nenhum farelinho, nenhum biscoitinho aqui dentro, não, porque se sujar meu tapete, eu fico doido, né? Porque a gente tem essa cultura em cima do transporte individual, enquanto, se a gente tivesse um pensamento mais republicano, seria coletivo. Vamos incentivar as pessoas a utilizar o transporte público. Por quê? Se isso acontecesse, né, as pessoas iriam economizar mais grana, porque, né, gasolina está a preço de ouro no Brasil já há bastante tempo, gasta com revisão, com manutenção, com impostos que são altos pra caramba, tipo IPVA, e aí o transporte público também contribuiria para um abalo menor ao meio ambiente, de poluição ao meio ambiente. Mas, além de a gente não ter essa cultura do transporte público, nós sabemos que o transporte público é muito deficitário no Brasil. Passagens altamente caras, transporte lotado, sujo, que não passa no raio do horário, né? Tudo igual uma sardinha espremida ali.
Então nós tínhamos que ter pelo menos duas mudanças, uma cultural, de pensar mais no coletivo, e uma outra dos governos também conseguir oferecer um serviço mais qualitativo, né? Aí vamos pensar, esses espaços públicos, as vias, que não são só para os carros não, as vias deveriam ser compartilhadas com o skatista, com ciclista, com motociclista, que a gente sabe que é uma desgraceira, né? Para quem dirige aí no trânsito, né? Se você não xingar até o final do dia, ó, você é um monge budista, né? Porque ninguém quer respeitar nenhuma regra, né? Parece que tem carros aí que não tem seta, né? As pessoas não conhecem regras de rotatória, uma coisa meio que infernal. Mas a gente poderia pensar, as vias, os parques, os museus, as praças, elas são democratizadas. Todos os grupos sociais conseguem usufruir dos pontos turísticos que existem na sua cidade, conseguem se locomover? Não, né? A gente já viu que é difícil. E você já pensou que tem um argumento poderosíssimo? Vou mostrar isso aqui numa Redation. Um aluno que presta atenção aqui nas aulas, manda bem demais na produção textual. Vocês vão ver isso na prática daqui a pouquinho. Eu sempre ensino esse argumento aqui porque ele é original, ele sai ali da casinha. Você parou para pensar que se a mobilidade urbana é o deslocamento das pessoas, esse planejamento urbano deveria pensar com mais cuidado, com mais afeto, ao Henri Lefebvre, nas pessoas com deficiência, nas pessoas idosas, como que esses espaços públicos são pensados e construídos para atender a inclusão de pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência visual, auditiva, pessoas idosas. Eu vejo aqui na minha cidade que tem alguns sinais no centro da cidade que uma pessoa adulta, saudável, não consegue completar sem apressar o passo. Imagina uma pessoa idosa, vai ficar pelo meio do caminho, pode ser atropelada, porque quando o sinal já está piscando, o motoboy, geralmente é o motoboy, ele já está acelerando. Piscou ali, nem abriu o sinal, o cara já está acelerando. Agora imagina uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa idosa para atravessar essa rua. Então, os governos, a sociedade civil tem que pensar nisso, em um argumento chique, né? Poderosíssimo. Agora, meus amigos, para a gente caminhar essa aula aqui para o final, espero que vocês tenham gostado dela, a nossa primeira aula, né? O meu coração está até batendo aqui, né, de satisfação, de alegria, tá com ansiedade para fazer essa aula. E olha que eu não tenho ansiedade, não tenho problema nenhum com ansiedade. Mas essa primeira aula foi, poxa, tem que fazer uma aula lá bacanérrima para o pessoal, né? E aqui vou trazer duas redações de alunos que tiraram a nota máxima. Vamos lá? Então, peguei aqui a redação da Giovana Forte, concurso aí do TRT5 da Bahia, que foi um concurso que eu acertei o tema na mosca mesmo. A gente sempre faz uma lista de temas possíveis, com 10, 12 temas, mas nesse eu falei, tem a lista aqui com 12 temas, mas o meu preferido é Direito à Cidade, não deu outra, caiu lá. Vamos ver como que a Giovana pensou este tema. E mais legal, observe, já começa a observar a estrutura, que a gente vai aprofundar na próxima aula, mas já começa a observar aqui como que ela foi distribuindo o conteúdo que ela aprendeu. Muito semelhante ao que vocês estão assistindo nessa aula. Vamos lá. De acordo com Henri Lefebvre, olha quem que ela citou, será que ela estudou com o mago da redação? A cidade reflete a estrutura social e o direito ao seu usufruto deve ser assegurado. Então, olha só, apresentando o tema. Agora ela vai montar o posicionamento, a tese. Entretanto, modernamente, os centros urbanos afastam-se de um espaço coletivo de lazer e integração e assumem, para boa parte de seus moradores, uma finalidade predominantemente laboral. Ela está construindo o posicionamento dela. Isso se dá em razão de aspectos como a segregação socioespacial, olha, eu aprendi isso hoje na aula, e a escassez de tempo para explorar aspectos comunitários e recreativos das cidades. Então veja só, ela está mostrando essa coisa, olha, em vez da cidade ser aquele espaço de afeto, de construções do animal social, político, ela está reduzida
ao mero trabalho. As pessoas só vão ali para trabalhar. Vamos ver como é que ela constrói aqui os parágrafos argumentativos? Vem comigo. Primeiramente, um conectivo maroto de progressão textual. Cabe discutir sobre a estruturação do espaço urbano, pode dificultar a efetivação do direito à cidade. Então, o tópico dela, que ela vai ter que defender agora. Vamos para a fundamentação. Segundo Milton Santos, olha, nós aprendemos também, as metrópoles reproduzem relações hierárquicas que se expressam em sua configuração espacial. Nessa perspectiva, certas vivências identitárias, culturais e educativas são reservadas à elite, que está no centro, e aos pobres, residentes nas periferias. Tais vivências dão lugar a uma relação estritamente subsistencial com o espaço urbano. O que ela está falando aqui? Ela está trazendo um conceito do Milton Santos, que é a segregação, a relação centro e periferia, e explicou, isso é muito importante. Independente do repertório que você escolher, argumento de autoridade, dados estatísticos, exemplo concreto, relações de causa e consequências, as alusões literária, histórica, cinematográfica, comparação de realidades sociais, independente, tem que explicar. Então, veja, ela cita o argumento de autoridade, mas ela explica, né? Assim, atividades de lazer concentradas no centro mostram-se inacessíveis a uma parcela da população, que, segregada pelas longas distâncias, acabam por não se apropriar das cidades como fonte de pertencimento e bem-estar, mas apenas como local de trabalho. Então, aqui ela usou argumento de autoridade e exemplos concretos. Vamos para o terceiro parágrafo, segundo argumento. Em segunda análise, conectivo para gerar progressão, é preciso refletir acerca de como escasso o tempo de divisão e sociabilidade coíbe a apropriação de vivências urbanas positivas. Aí aqui vai ser um argumento que ela pegou de um outro eixo. A gente ainda vai estudar o Hartmut Rosa, que é o autor de referência, a gente ainda vai ver ele ao longo aí das nossas aulas. Mas ela trouxe para este tema. De acordo com Hartmut Rosa, as sociedades modernas vivem um processo de aceleração do tempo. Ela vai explicar a ideia do pensador, em que, embora os avanços tecnológicos tenham possibilitado encurtar distâncias e facilitar operações cotidianas, o indivíduo, paradoxalmente, está menos disponível para si e para a sua comunidade, porque está totalmente centrado no trabalho. Ao homem moderno não sobra tempo para sentar-se em uma praça ou apreciar uma atividade cultural em meio às atividades aceleradas da rotina do trabalho. Ó, lindo! Assim, as cidades são tomadas como grandes centros de produção e não como espaço de possíveis vivências coletivas e prazerosas. Ó, argumento de autoridade e exemplo concreto. Vamos para o grande final, conclusion. Dado exposto, vê-se que, atualmente, entraves sociogeográficos e existenciais estão dificultando a interação dos moradores de centros urbanos, bem como a sua relação com os espaços de uso coletivo. Ó, retomou o tema e a tese. Portanto, é necessário maior investimento em uma efetiva rede de mobilidade urbana que possibilite os residentes periféricos uma integração facilitada com os centros. Além disso, é importante que sejam oferecidas, em diversos pontos da cidade, atividades públicas de lazer que incentivem a coesão social e a desaceleração dos indivíduos. Assim, o convívio urbano se aproximará da compreensão aristotélica de cidade, definida pelo alcance de condições dignas de existência e de bem-estar social. Ó, lindeza! Gostou da redação da Giovana? Eu me apaixonei, eu gostei muito, porque é uma redação que obedeceu com disciplina e rigor a estrutura, que eu vou detalhar passo a passo na próxima aula, tá? Nós vamos ver a estrutura FCC e bancas gerais, SEBRASP, FGV e VUNESP. Tem algumas particularidades, né? Mas vocês vão ver isso tudo. Tese, conclusão, como construir o parágrafo. Aqui é só para dar um aperitivo mesmo, tá? Aí nós terminamos a nossa aula. Eu falei com você que eu ia analisar duas redações, mas eu deixei a outra redação, na verdade, lá no material PDF, para forçar mesmo que
que o aluno assista a videoaula e leia também o material PDF para reforçar ainda mais o conteúdo. Então lá eu deixei a redação da Giovana e do Igor Simões, que também tirou nota máxima lá no Detran de São Paulo, tá? E ele utiliza na redação dele esse argumento da inclusão das pessoas com deficiência e de idosos, trabalha a ideia do carrocentrismo. Vale muito a pena depois vocês darem uma bisbilhotada na sua aula. Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Olha, nós vamos fazer muita coisa boa nesse curso aí, hein? Um grande abraço, bons estudos!